Olá, meus queridos, mais um momento aqui com você. O texto para este momento é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7, onde o texto bíblico diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Meus queridos, tem um dito popular que diz que caindo é que se aprende. Há um fundo de verdade nesse dito. Mas e quando a queda é fatal? E quando essa queda deixa a pessoa tetraplégica? Então, o melhor mesmo é aprender sem cair. Você é uma pessoa que tem aprendido com as quedas dos outros ou você tem tido que cair para aprender? Essas duas situações acontecem. Bem, Paulo e sua comitiva estavam em mais uma de suas viagens missionárias. Eles se encontraram na cidade de Troade. E naquele momento ali, nessa cidade de Troade, a viagem é narrada por Lucas, um médico que faz parte da comitiva. Lucas é testemunha ocular de tudo o que está acontecendo. Era o primeiro dia da semana e Paulo partiria logo no dia seguinte. Então, ele tinha que aproveitar ao máximo aquela reunião para ensinar, esclarecer, ministrar e compartilhar tudo o que Deus estava fazendo naqueles dias. A reunião teve hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Paulo então começou em sua fala, se estendeu até a meia-noite. Ele deve ter se empolgado tanto que nem viu a hora passar. Vamos imaginar então a cena, vamos cogitar. Um salão no terceiro andar, cheio de gente. O texto diz que havia muitas lâmpadas no salão. Na verdade, as lâmpadas eram tochas, lamparinas, alimentadas a óleo. Havia também uma grande janela para que o ar ventilasse e o salão não ficasse tomado pelo calor e pela fumaça das tochas. Nesse ambiente, o povo já tinha orado, cantado, adorado e estava ali em um momento de aprender tudo o que Paulo tinha para ensinar. Nesse momento, então, aparece o personagem principal da história, nosso conhecido Eutico, um jovem que decide se assentar num lugar super inadequado, no parapeito da janela, no terceiro andar. Isso mesmo que você está ouvindo, no terceiro andar. Pensa bem você. Você já se assentou e cochilou em um lugar impróprio? Confesso para você que sou alguém que cochilo fácil. Quando trabalhava à noite, cochilava no ônibus e por várias ocasiões perdi o ponto de parada. Isso aconteceu várias vezes comigo. Já cochilei dirigindo e, graças a Deus, não sofri nenhum acidente. Louvado seja Deus por isso. Minha esposa, ao conversar comigo, às vezes eu me pego cochilando. Então isso acontece. Enfim, a cena estava formada. Paulo pregava e pregava. As pessoas se alegravam. Havia júbilo naquele lugar. Mas e o Eutico? O Eutico dormia. Por ser que assim, pode ser que assim, melhor dizendo, como aquele jovem, muitos estejam ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você tem ouvido através do pastor, através de um amigo ou de um parente, e até mesmo se sentido seguro, mas sem olhar para dentro de si como alguém necessitado. O Eutico ouvia a palavra como se fosse para os outros, ou apenas mais uma mensagem qualquer. Talvez no início o Eutico até começou a prestar atenção na palavra de Deus, mas como alguns fazem, ele começou a se distrair e a prestar atenção também no lado que estava lá, do lado de fora da janela. Começou a olhar o que era atraente aos seus olhos.
né? E começou a olhar, estava ali perdendo, começou a olhar e cogitar aquilo que estava perdendo do lado de fora da janela. Meu querido, cuidado com o que tem chamado a tua atenção do lado de fora. Do lado de fora da palavra de Deus, do lado de fora da Bíblia, aquilo que Deus reprova. Poderíamos aqui citar vários exemplos. A troca de valores pelo vício, o sexo sem a responsabilidade do casamento. E o escritor aos Hebreus, ele tem um recado para nós, seres humanos. Para nós, né, aqueles que creem na Bíblia. Hebreus 13:14. Digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, consagrado desde o ventre, educado para servir a Deus. Porém, ele fez suas escolhas contrariando todos aqueles ensinamentos. Ele se apaixonou por uma mulher que nunca se importou com Deus. Os pais, vendo a situação, foi então aconselhá-lo. Juízes capítulo 14, verso 3 diz assim: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será, Sansão, que não há mulher entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ou seja, meu querido, é ela que eu quero, mesmo não sendo da vontade de Deus. Cuidado com aquilo que te agrada fora dos limites permitidos por Deus, aquilo que te agrada, mas não agrada a Deus. A desobediência de Sansão lhe custou a própria vida. Cuidado com satisfação pessoal em detrimento das coisas de Deus, onde nunca se tem tempo para Ele. Cuidado com aquilo que tem vislumbrado você do lado de fora. Outra coisa que vejo é aquele jovem estava em um lugar inadequado. O Eutico, embora estivesse diante de um dos maiores pregadores da história, não havia tomado seu lugar como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, Paulo escreve à igreja dizendo assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Salmo 40, verso 2 e 3 diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Colossenses 1, capítulo 13 ao 14, Paulo novamente escreve à igreja de Colossos: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E lá em Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo escreve à igreja de Éfeso: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tira aquele que vivia uma vida desregrada, longe de Deus, e coloca ele numa posição honrosa, assentado em lugares celestiais. Deus tinha um lugar de honra para aquele jovem, o Eutico, mas ele se encontrava na janela. Deus tem um lugar de honra para você, meu querido. Até quando você vai esperar para sair da janela, caso você esteja sentado nela? Talvez há tanto tempo você já conhece, tem recebido orientações, o convite por Cristo, ouvido a palavra, mas ainda continua na janela, ou seja, indeciso. Ou talvez houve um tempo em que você estava devidamente no lugar, mas com o passar do tempo, você foi se assentar na janela, vislumbrar aquilo que está do lado de fora. Olha, Deus tem um lugar de honra para você. Então, meu convite para você é: saia da janela. Mas ao sair da janela, implica algumas atitudes, pastor. É verdade. Implica em disposição para ouvir e praticar a palavra de Deus, em se comprometer com as coisas de dentro, em focar e fazer a vontade do eterno e maravilhoso Deus. Significa você sair da janela parando de se dividir entre o lado de dentro e o lado de fora. Lá em Mateus capítulo 12, verso 30, o próprio Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não se ajuntar, espalhando está. Ou seja, não tem lado neutro, ou você é contra ou a favor de Jesus Cristo. Bem, lá então estava o Eutico, que já tinha perdido o fio da meada da ministração de Paulo, somando a falta de oxigênio na sala por conta das tochas.
e os pensamentos gerados por se distrair com as coisas lá de fora, não deu outra, cochilou e adormeceu. Um sono no lugar errado e na hora errada. Dormiu no lugar errado e qual foi a consequência? Caiu. Muitos caem por estarem tomados por um profundo sono. Esse sono ao qual me refiro é o sono espiritual, sono gerado pelo comodismo, pela mesmice, pela esterilidade, pela precipitação, pela empolgação pessoal ou profissional, pela preocupação com as coisas transitórias dessa vida. O sono para ele naquele momento foi fatal e ele morreu. Entre o sono e a morte existe uma relação. Na Bíblia, em muitos momentos o sono aparece relacionado às trevas, ao pecado, à fuga, ao fracasso e à morte. Efésios capítulo 5, 14. Desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cuidado com o sono da morte, desperta. A sua queda causou repercussão imediata nos que ali estavam. A reunião foi interrompida, Paulo seguiu os outros, escadaria abaixo para ver o rapaz. Nesse momento, percebe-se então que houve sensibilidade e solidariedade com aquele garoto, aquele jovem. Afinal de contas, foi observado que ele estava morto. Paulo inclina-se então sobre aquele jovem e o abraçou. Houve contato físico, aproximação. Olha, qual tem sido a sua reação mediante a queda de alguém? O mesmo devemos fazer quando uma pessoa passa por dificuldades. Quando alguém cai, devemos demonstrar empatia, estender a mão, abraçar e perdoar. 1 Coríntios 10, 12 diz: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Atos 20, 10, nós temos a conclusão. Paulo então disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. Que maravilha, hein? Concluindo para você, meu querido, Deus transformou uma tragédia em um grande milagre, em um grande testemunho. Deus quer transformar suas tragédias em um grande testemunho nesse momento. Caso você se encontre na mesma situação que o Eutico, saia da janela, comprometa-se com Cristo, ouça e pratique a palavra, receba o milagre da verdadeira vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoe essa pessoa que me vê neste momento, supra cada necessidade e dá vitória a ela. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe rica e abundantemente e até a próxima.